Meus irmãos, graças e paz. Quero convidar você a abrir lá Eclesiastes. Continuamos em nossa saga por Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7 a versículo 16. O tema dessa mensagem, acho que é um tema que o nosso irmão Tiago vai gostar: comunhão, vinho e pão. Por mim, nós cantávamos essa canção todos os dias que tivéssemos PG. Gosto muito dessa canção e creio que ela descreve bem um dos propósitos do PG. E é por isso que ao final desse sermão nós iremos cantar junto com o grupo celebrar essa canção. Queria que você deixasse aberto Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 a 16. E como temos feito, no decorrer da mensagem nós iremos ler o texto, explicar e ao final aplicar. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você conhece algum homem honesto que acredita no valor do trabalho dele? Você acredita? Você conhece? Não sei se você é um destes. A descrição dele é muito fácil. Às vezes ele tem filhos, esposa e os ama demais. Trabalha muitas horas, às vezes sai às 6 da manhã de casa e volta às 10 horas da noite. Quando ele chega em casa, os seus filhos já estão dormindo e o mesmo cansado não tem nem mesmo tempo para conversar com a esposa. Além disso, por conta do trabalho, sua pressão arterial está muito alta, pois se alimenta mal e não consegue fazer exercícios físicos e muito menos ir ao médico. Às vezes, quando esse excelente trabalhador é indagado pela sua esposa por qual motivo ele trabalha tanto, ele responde que o faz pela família, porque um bom salário o permite cuidar bem dos seus. Em suas poucas conversas com a esposa, ele promete que um dia ele vai diminuir o ritmo, mas que por agora ele não consegue. Mas uma noite, depois de muitos anos nessa rotina, ele chega em casa e sua família já não está mais. Enquanto ele estava trabalhando, as crianças cresceram, sua esposa pediu divórcio, seus filhos se mudaram e agora a casa está vazia. Ele não pode acreditar. Agora que finalmente ele conseguiu alcançar a presidência de uma empresa multinacional, ficou rico, ficou famoso e morando na casa dos seus sonhos, e não há ninguém para compartilhar a boa notícia. Ele chegou ao topo, mas infelizmente agora ele se encontra sozinho. E como um clique de controle remoto, tudo passou muito rápido. E ele tem muito dinheiro, mas ninguém com quem compartilhar os frutos e os resultados dos seus esforços. É fato que esta bem que poderia ser uma descrição de um típico cidadão paulistano, mas eu irei usar nesta noite para resumir as conclusões do sábio em Eclesiastes capítulo 4. No capítulo 4, o sábio Salomão continua relatando os resultados das suas observações, percepções e experiências. Nos versículos do capítulo 4, o sábio contrasta situações boas e ruins que se sucedem ao homem debaixo do sol. O mesmo observa situações práticas e opostas que acontecem ao homem neste mundo caído. Nos versículos de 1 a 3, que mostramos na semana passada, ele compara a opressão com a liberdade. Nos versículos 4 a 6, que também estudamos, ele contrasta o trabalho e a preguiça. Contudo, nos versículos que iremos estudar nessa noite, o sábio contrasta a vida solitária e a vida em comunidade. Como também contrasta um velho rei insensato com um jovem rei sábio. Com as suas percepções sobre a vida debaixo do sol, o sábio quer nos mostrar que neste mundo quebrado, manchado pelo pecado, o homem ele enfrenta a opressão, enfrenta a inveja, o egoísmo e o fracasso. E o mesmo passa por estas experiências para aprender a discernir a vaidade da vida presente
e sentir a necessidade de um reino vindouro. Desta forma, a sua esperança surge da combinação de ambas as lições, o confronto de situações boas com situações ruins. Pois situações boas, segundo Eclesiastes tem nos ensinado, nos leva a olhar para aquele que está acima do sol. E também situações ruins da vida nos leva a despertar o interesse, bem como a necessidade de buscar aquele que vive acima do sol. Assim, Salomão, especificamente dos versículos 7 a 16, nos leva para dentro de suas experiências para nos ensinar duas realidades. A primeira, eu chamo a sua atenção, versículo 7 a versículo 12. Primeira realidade, a necessidade de companhia. Atente para a leitura que eu farei, versículo 7 ao versículo 12. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade, e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquintarão. Mas um só corpo se aquintará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O sábio considera a vida de uma pessoa que não tem parente algum, mas mesmo assim nunca cessa de trabalhar. O mesmo trabalha sem descanso, pois, segundo Salomão, os seus olhos não se fartam com suas riquezas. Ele já tem mais do que necessita, do que precisa, mas o seu coração anseia em possuir mais e mais, de forma que nunca consegue se dar por satisfeito. Segundo Salomão, esse homem trabalha muito e nem mesmo pergunta o motivo do porquê trabalha tanto. Acumula muito dinheiro, mas não tem ninguém com quem compartilhar. Este, segundo Salomão, está só e não tem sequer um herdeiro. Por isso que a conclusão do sábio, no final do versículo 8, é enfadonho o trabalho, ou triste trabalho, apontando assim para o trabalho sem finalidade que o justifique. Temos que entender que, e temos mostrado isso ao longo de Eclesiastes, que a finalidade do trabalho é prover recursos para si e para as pessoas a quem se ama, ou com quem nos relacionamos. Se a finalidade do trabalho é o trabalho em si, sem qualquer recompensa emocional, segundo Eclesiastes, isso é vaidade. É por isso que é comum um pai de família trabalhar de sol a sol, simplesmente para prover recursos para que o seu filho possa se formar. Ou uma mãe que, como diarista, secretária, advogada, professora, dedica-se anos e anos de trabalho para conseguir realizar, muitas vezes, os sonhos dos seus filhos. Que nos leva a trabalhar tanto, na maioria das vezes, pensando no bem daqueles que fazem parte da nossa vida. Mas nesse texto, o autor faz uma pergunta interessante. Eclesiastes pergunta, mas por que o trabalhador deste texto está sozinho? Se eu perguntasse para as mulheres solteiras aqui da igreja, creio que as emocionalmente sadias iriam dizer, olha, eu prefiro um homem trabalhador do que um homem vadio. Porém, a sua solidão não é porque ele é rejeitado pelas demais pessoas, é porque não tem espaço para ninguém em sua vida. Ele não se permite casar ou ter filhos, porque isto poderia o afastar do trabalho. Ele não se permite ter amigos, porque todos os seus motivos seriam suspeitos. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É o tipo de pessoa que tem condições de pagar um almoço para todos os seus conhecidos, mas ninguém quer almoçar com ele. Mas isso não incomoda, pois ele não quer a companhia de ninguém. O que Salomão está nos mostrando é que o homem obcecado pelo trabalho é solitário. A versão da Bíblia, a versão pastoral, explica esse versículo 8 da seguinte forma: a ganância e a ambição fazem as pessoas viverem só para si mesmas. O relacionamento leva a viver melhor
pois nele se partilham as dificuldades e conquistas, alegrias e tristezas. Por isso que nos versículos 9 a 12, Salomão nos mostra que a companhia é melhor que a solidão. Nestes versículos de 9 a 12, o autor prossegue fazendo uma lista, mostrando os motivos de melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um, porque segundo o versículo 9, maior é a recompensa do trabalho quando é feito por duas pessoas. Ou como nos mostra no versículo 10, melhor é o homem acompanhado, pois quando cair terá alguém para ajudá-lo a levantar-se. Sem falar que, de acordo com o versículo 11, nas noites frias, quando mais pessoas conseguem dormir juntas, mais aquecidas ficarão. Além do fato de que no versículo 12, o sábio aponta que derrotar um homem sozinho é mais fácil do que derrotar um homem acompanhado. Por isso, é melhor serem dois do que um. É melhor ter companhia do que tentar fazer tudo sozinho. O conselho de Salomão aqui é: não tente ganhar sozinho. Não tente construir tudo sozinho. E não tente ganhar apenas para você mesmo. Compartilhe. O Talmud ensina que um homem sem a companhia é como a mão direita sem a esquerda. Para se bater palma, precisa-se das duas mãos. Logo, a conclusão é que a nossa vida, para ter compasso, nós precisamos da companhia de outras pessoas. Salomão nos leva a pensar que se alguém fica só, ele não pode vencer, mas dois podem. Salomão nos mostra que estranhos dispersam suas forças, mas amigos as juntam. Salomão nos mostra que dois homens juntos podem ser muito mais fortes do que simplesmente um leão solitário. A segunda realidade que Salomão chama os nossos olhos para observar, os versículos 13 a 16, Salomão nos mostra a natureza transitória da popularidade. Convido você a observar a leitura, a acompanhar no seu texto, na sua Bíblia. Versículos 13 a 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, de todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. O sábio Salomão, aqui, fala de um rei com uma idade avançada, que já não deixa se admoestar. Ou seja, é um velho que já não aceita mais ouvir conselho de ninguém. Quando mais jovem, este velho dava ouvidos a seus conselheiros, governando com sabedoria. Mas ao envelhecer, ele havia se recusado a receber conselhos. Por isso, Salomão, neste versículo, quebra um paradigma. Idade não é virtude, nem sequer é sinal de sabedoria. De modo geral, no Antigo Testamento, a sabedoria é tida como algo que se relaciona com a idade avançada. Basta ler Levítico 19:32. Mas segundo Jó, capítulo 12, versículo 20, os velhos podem perder a sabedoria. E segundo Salmo 119, versículo 100, os jovens poderiam ser mais sábios do que seus velhos. Se considerarmos que Salomão provavelmente escreveu este livro em sua velhice, é bem provável que ele estava relatando algo que aconteceu com ele. Ou seja, quando estava idoso, teve o seu coração pervertido. Assim, Eclesiastes faz um contraste entre um jovem que, mesmo sem experiência de vida, tem um coração aberto a receber conselhos, enquanto o velho rei, embora tendo experiência de vida, é tolo, justamente por não aceitar, por não receber conselhos. Temos que entender que, neste versículo 13, a lição é contra os velhos presunçosos, e não contra a velhice.
Pois geralmente os anciãos são mais sábios do que os jovens. É verdade que, na maioria das vezes, a insensatez de um velho é querer fazer que o jovem de hoje viva da mesma maneira que ele viveu a sua juventude lá na década de 1950. Vocês vão lembrar do seriado Chaves. Tinha uma canção que descrevia isso. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude sempre volta outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Vocês estão ficando velhos, hein? Porque todo mundo deu uma risadinha lembrando do Chaves. É por isso que no versículo 14 em diante, juntando o versículo 13, 14, 15 e 16, hipoteticamente Salomão sinaliza uma história. Hipoteticamente ele conta a história de um jovem saindo da prisão e chegando ao topo, chegando ao trono. Uma tradução literal do versículo 14 aponta para o seguinte: ainda que o jovem seja um ex-detento ou tenha nascido de uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. A descrição de Salomão é que tudo estava contra esse jovem, mas a sabedoria o ajudou a conquistar o trono. Todavia, nos versículos 15 e 16, nós vamos ver que o jovem brilhante vai descobrir que o aplauso com que foi saudado pelos súditos não dura para sempre. Para ilustrar isso, Salomão, no versículo 15, descreve que a multidão interesseira abandona o rei idoso e se une ao redor do rei jovem. A cena descrita nesse versículo 15 é mais ou menos o que nós enxergamos na política brasileira. Porque a maioria dos eleitores brasileiros votam baseado em seus interesses pessoais e não pensando na coletividade. Logo, é normal você ver alguns artistas defendendo um governo corrupto simplesmente porque lhes deu uma lei Rouanet. Mas, logo o novo presidente é eleito, promulga uma lei Rouanet Mega Power e eles mudam de lado. No versículo 16, Salomão nos ensina que, a despeito da grande multidão que seguiu o jovem rei, o seu prestígio não dura muito tempo, pois após uma geração ter passado, ele experimenta aquilo que o seu antecessor experimentou, a impopularidade. Assim, o que vemos nessa história hipotética, em que o ancião é substituído pelo jovem, é a fugacidade da popularidade. A fama é efêmera. Muitos dos famosos do passado se tornam apenas citação histórica ou nota de rodapé em alguma obra. Agostinho dizia que, em nossas questões importantes, os mortos são sempre substituídos pelos que estão morrendo. Os impopulares de hoje serão trocados pelos ainda não impopulares. E confesso que, lendo essa porção de Eclesiastes, eu me lembrei da frase do artista americano Andy Warhol: no futuro, todos terão os seus 15 minutos de fama. No futuro, todos terão os seus 15 minutos de fama. Ele apontava para aquilo que nós chamamos hoje de celebridade instantânea, que é quando uma pessoa anônima ganha certa notoriedade de forma repentina, por vezes devido a algum escândalo, programa de televisão, uma insanidade que cai no YouTube e por aí espalha. Como a fama vem de maneira repentina, tais celebridades têm dificuldade de se manter na mídia durante muito tempo e muitas vezes voltam ao anonimato da mesma maneira que saíram dele. Um dos perigos dessa fama repentina é a falta de preparo, gerando na pessoa a frustração de uma oportunidade perdida. Eu me lembro que na cidade vizinha Patrocínio, acho que o Bruno conhece essa cidade chamada Araxá, na minha época de Bel, tinha um gari
que ficou muito conhecido na cidade. E ele se candidatou a vereador e ganhou. Ganhou. Só que durante o tempo de mandato dele, foram 4 anos na farra, gastando dinheiro do povo, em bar e por aí vai. E um dia ele tentou a reeleição. Ganhou apenas 2 votos. O que o sábio quer nos ensinar é que muitas pessoas sobem na vida com um clique, mas também com um clique se autodestrói com a sua insensatez. Popularidade passa e passa muito rápido. Você lembra quem eram os famosos na década de 90? 80. Mais fácil, 50. Mais fácil, ano passado. Pessoas entram e saem, desaparecem e não sabemos mais quem são. E eu quero trazer pelo menos 3 implicações para mim e para você, a partir desse texto, com aplicação para a nossa vida diária, a partir de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 e 16. A primeira aplicação e implicação deste texto para a nossa vida é que temos que aprender a ouvir pessoas mais maduras que nós. E nós mostramos, segundo Salomão, a insensatez levou o velho rei a perder o seu reino, o que mais tarde também foi o erro do seu sucessor. Pelo texto de Eclesiastes, ser idoso não é sinal de bom senso, mas ser jovem também não é. Assim como ser idoso não é defeito, ser jovem não é virtude. A verdade é que a companhia de pessoas mais sábias e sensatas leva outros a amadurecer, leva-nos a tomar decisões acertadas, a desfrutar o bem da vida e a usar de forma correta as dádivas que Deus nos dá. O exemplo que Salomão teve na sua família foi o rei Roboão, seu filho e sucessor. Sem expressão política e sem experiência de vida, ele desprezou o conselho dos mais velhos e experientes e ouviu o conselho da sua turminha, gente sem nexo e tão vazia de conteúdo quanto ele. Resultado, a consequência da sua insensatez em procurar o conselho de pessoas menos experientes do que ele, o reino se dividiu. Esta insensatez em procurar ouvir o conselho das pessoas mais maduras tem sido um erro gritante da nossa geração. A atual geração acredita que eles têm o Google, isso basta. Ela acredita que já sabe de tudo e que não necessita ouvir ou procurar conselhos com os mais experientes. Um dos grandes problemas da mídia é que a mídia tem endeusado os jovens, levando as pessoas a pensarem que os jovens de hoje são mais sábios e experientes do que os velhos. O resultado disto é uma supervalorização da estética, em que as pessoas são avaliadas muito mais pela aparência do que pelo conteúdo. Mas a julgar pela forma insana que o mundo caminha, temos visto que os resultados não são nada bons. Nelson Rodrigues, o escritor brasileiro, já no passado alertava dizendo que os jovens têm todos os defeitos de um adulto e mais um, o da imaturidade. E dias atrás, o assunto que tomou os meios de comunicação foi o tal Brexit, ou a saída da Inglaterra da União Europeia. E uma das reportagens dizia o seguinte: os mais velhos escolheram o futuro dos mais jovens. Isso porque os jovens eram contra a saída da Inglaterra da União Europeia e os idosos a favor. Mas no decorrer da matéria, eu percebi a imaturidade da juventude, pois quase 90% dos idosos foram às urnas, enquanto apenas 30% dos jovens resolveram comparecer. Eles eram contra, mas não tiveram a maturidade de votar. A maturidade dos jovens fica evidente no fato de que eles protestam demais e produzem de menos. Falam muito, como dizia um treinador, fala muito e escuta pouco. Porém, na igreja de Cristo, não é esta a dinâmica.
O padrão que deve funcionar dentro da igreja foi aquilo que nós lemos na nossa liturgia. Os mais instruídos, os maduros na fé, instruindo os mais novos na fé. Vale lembrar o que Paulo aconselhou a Tito no capítulo 2, versículos 3 a 6, que nós já lemos. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Espera-se que os maduros na fé, por exemplo, instrua, discipule os mais novos na fé. Por isso, você que é mais velho e maduro na fé, envolva-se no discipulado da igreja. Há tanta gente para ser discipulado nessa igreja. Seja um discipulador, instrua os mais novos que estão se achegando à igreja, mas instrua não apenas com palavras, seja modelos para eles. Nós cantamos nesta noite, viva a fé que nossos pais honraram com valor. Meu irmão, que possamos também honrá-la, ensinando, discipulando, instruindo os mais novos na fé. A segunda implicação desse texto para mim e para você é que devemos dizer não para uma igreja popular. E eu quero que você entenda que popular aqui não estou falando de uma igreja aberta a todas as pessoas. Popular aqui é no sentido de fama, de notoriedade. Versículo 16, Salomão nos ensinou quão transitória e totalmente temporária é a popularidade conferida às pessoas. E como seria bom se as pessoas hoje lessem e entendessem Eclesiastes 4,16. Como eu disse, nós vivemos a geração da popularidade instantânea, em que as pessoas fazem de tudo para serem notadas, reconhecidas. E este desejo de popularidade, infelizmente, tem afetado a igreja de Cristo. Pois nunca, em toda a história da igreja, os evangélicos foram tão ávidos por popularidade como em nossos dias. A igreja está vivendo o auge da sua popularidade. Basta ver que os evangélicos hoje foram aceitos, muito bem aceitos no meio da política, no meio social, no meio cultural. A igreja se popularizou, está na mídia. Muitos são os canais evangélicos, programas evangélicos, líderes midiáticos. A igreja popular é premiada em programas televisivos, tem prêmios comparados ao Oscar e se gloria dos seus ídolos gospel. A igreja popular tem suas músicas tocadas nas paradas de sucesso. A música gospel deixou de ser hinos entoados em cultos para ser cantada em shows, em festa de peão, em bloco de carnaval. Desta forma, a igreja evangélica, em busca desta popularidade, de ser conhecida e reconhecida no mundo, tem se tornado cordial e amigável com práticas pecaminosas. Por isso, a igreja popular, ela normalmente aceita. Porque ninguém se incomoda com a sua mensagem, ninguém se incomoda com as suas lindas canções que são entoadas, pois simplesmente massageia o ego e diz o que a massa popular quer ouvir. A igreja popular não prega mais sobre arrependimento, conversão, nova vida, santificação, justificação. Na igreja popular, basta o pecador levantar a mão, falar que aceita Jesus e não precisa mudar de vida, de conduta. Na igreja popular, o corrupto, o ladrão, vem para Jesus, mas não precisa arrepender-se do seu passado vergonhoso. Nós vivemos numa época em que uma atriz global vem para Jesus e continua com as suas atitudes sensuais, e simplesmente diz: olha, Jesus me faz tão bem. A igreja popular, queridos, não é permitido pregar a mensagem da cruz como nós cantamos hoje, pois ela é negativa, ela afronta a autoestima do auditório.
na igreja dos nossos dias, em sua maioria, não é permitido a pregação expositiva e cristocêntrica, pois o povo precisa dar risadas, ouvir histórias engraçadas. Nesta igreja popular, o homem é entronizado com canções e pregações antropocêntricas. Todavia, não é isto que vemos em Jesus Cristo. Jesus Cristo não procurou a popularidade do mundo. Michael Kruger, em um dos artigos publicado no site Reforma 21, nos explica que pelo critério humano comum, Jesus teve um ministério extremamente impopular e ineficaz. A maioria das pessoas simplesmente não foi persuadida. Eles não estavam convencidos. Viam Jesus e seus ensinamentos como ridículo, absurdo e ofensivo. Em João 6,60, que nós lemos nessa noite, os discípulos, após ouvirem as palavras de Jesus, afirmaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E por conta dessa pregação dura, a popularidade de Jesus Cristo despencou, a ponto de João, no versículo 66 do capítulo 6, afirmar: muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. A impopularidade de Jesus Cristo chegou às raias do povo esbravejar: solte Barrabás e crucifica a Jesus Cristo. O que nós temos que entender como igreja é que se o mestre não aceitou a popularidade do mundo, nós devemos fazer o mesmo. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de fazer o contrário. John Piper afirma que a fama é uma fantasia em que você é conhecido somente por ninguém humanos. A única popularidade que importa para o cristão é ser conhecido e aceito por Deus em Cristo Jesus. A nossa preocupação em popularidade não deve ser entre ninguém humanos, mas diante de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 8,3, afirma: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Em Gálatas 4,9, ele reafirma essa verdade dizendo: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Por isso, como igreja, devemos ter ciência que a popularidade tem um custo, e este custo a igreja não pode pagar. O custo da popularidade é baixar seus padrões, e nós não temos autorização de Deus para fazer isso. Esta semana, um amigo meu, seminarista Renan Lima, publicou em sua página do Facebook a citação do conde Nicolau von Zinzendorf, que diz o seguinte: prega o evangelho, morra e seja esquecido. Prega o evangelho, morra e seja esquecido. Quem fica é o evangelho. Pastores passam, membros passam, oficiais passam, mas quem fica é o evangelho. E a última implicação e aplicação que trago para mim e para você nessa noite, a partir desse texto, é que temos que desenvolver uma agenda com panes, ou uma agenda de companheirismo na igreja. O sábio nos mostra uma progressão em seus pensamentos. Versículo 1, como nós mostramos, mensagem da semana passada, temos um nas mãos do outro. No versículo 4, temos um contra o outro. No versículo 8, temos um sem o outro. Mas nos versículos 9 a 12, nós temos um com os outros. A ideia neste contexto é: coopere mais e isole-se menos, pois nenhum homem é uma ilha, como já dizia no passado o poeta John Donne. A ausência do outro, queridos, é que faz com que a nossa vida seja fútil. Com a ausência do outro, do próximo, nos concentramos em coisas inanimadas. Os nossos olhos passam a buscar muito mais as coisas de forma insatisfeita do que simplesmente pensar no próximo.
Salomão nos mostra que não pensar no próximo é egoísmo. E o egoísmo leva a uma existência desumana. Estando só, perdemos o sentido de quem nós somos. Por isso Salomão diz que é melhor serem dois do que um, pois em uma vida partilhada, o homem tem ajuda, conforto e defesa mútua. Salomão nos ensina sobre as bênçãos do companheirismo no acidente, na adversidade, na hostilidade. Salomão está nos dizendo, olha, não é cada um por si, Deus por todos, e diabo carrega o outro. Não, não é isso. Salomão está dizendo, a união faz a força. A união faz a força. Mas, infelizmente, nós estamos numa cultura quebrada. Uma cultura danificada pelo pecado. E na cultura em que nós estamos inseridos, tem uma tal síndrome da pressa. Eu vou falar dessa doença. Existe uma doença chamada síndrome da pressa, e que, segundo especialistas, já atingem 30% dos brasileiros. A síndrome da pressa é um problema psicológico, comportamental, que acontece com várias pessoas, que está diretamente ligado ao estresse e ao corre-corre diário. Essa síndrome afeta diretamente o convívio com outras pessoas, já que as pessoas andam sempre com pressas, sempre apressadas na realização das suas tarefas pessoais. Por conta disto, nós temos vivido uma crise comunitária dentro da igreja. Ou seja, as pessoas não querem e nem têm mais tempo para se aproximarem umas das outras. Não temos mais tempo para sentar e compartilhar um copo de café com um irmão. Não temos mais tempo de visitar um amigo, um parente. Não temos mais tempo para participar de um pequeno grupo da igreja durante a semana. Todavia, você tem que entender que o cristão é alguém reconciliado com Deus por meio de Cristo, bem como foi reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Efésios 2,19 afirma que todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus. Logo, estar reconciliado com Deus implica estar reconciliado com o povo de Deus, ou seja, a igreja. Contudo, este povo não é formado por estranhos, mas por membros que se conhecem, que compartilham uma vida comunitária juntos. Esta é a descrição de Atos 2:42 sobre a igreja primitiva. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Rubens Amorese, em seu livro Icabode, definiu bem o que é viver em comunidade. Ele afirmou, numa comunidade, as pessoas têm coisas em comum, mas coisas que a simples possibilidade de optar, como no anúncio de cigarro. As pessoas pertencem umas às outras, se conhecem com alguma profundidade, dão satisfação umas às outras, elas estão sujeitas umas às outras pelo amor. Essas ligações são suficientes para que possam ser disciplinadas, corrigidas, criticadas, até equivocadamente, sem que isso seja motivo para sumiço. Há laços que por um lado incomodam, restringem, tolhem a liberdade, mas por outro produzem o conforto do útero materno. Por isso que a crise comunitária é um tiro mortal no coração de uma igreja, pois afeta justamente essa relação de proximidade daquilo que temos em comum uns com os outros. Por conta dessa crise comunitária instaurada dentro da igreja brasileira, muitos cristãos já não aceitam mais a correção, porque isso lhe parece uma invasão de privacidade, pois segundo eles, os seus erros, apenas deles. Hoje, por conta dessa crise, os cristãos vivem como se não houvesse mais necessidade de assumir responsabilidades diante dos outros, sem lhes prestar contas de nada. Essa crise comunitária tem levado muitos cristãos a não cuidar mais uns dos outros, a não se importar mais uns com os outros. Por conta dessa crise, muitos cristãos têm evitado relacionamentos profundos e duradouros, com medo de se machucar.
Como afirmou Amorese, como pode haver verdadeira comunhão se nos mantemos sempre na sala de visitas? Se nunca somos convidados para entrar na cozinha ou nos quartos, que é um local de intimidade? Essa crise comunitária pode ser vencida começando com conversas significantes. Conversas significantes são o único meio pelo qual as experiências se transformam em comunhão. Por meio de conversas significantes, compartilhamos experiências, valores, sonhos, conhecimento, compartilhamos a própria vida. Através de conversas significantes, expomos a nossa vida, temores, fraquezas, dificuldades, problemas. Dessa forma, creio que devemos desenvolver uma agenda com panes, ou uma agenda de companheirismo. A palavra companheiro vem do latim companis, que significa aquele com quem dividimos o pão, aquele que confiamos o suficiente para convidá-lo para sentar à nossa mesa e dividir nossas ideias, nossas vitórias, derrotas ou um simples pedaço de pão. Devemos procurar ser aquele que senta à mesa com nossos irmãos no rito de compromisso, proximidade e solidariedade. E nesta igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você pode começar fazendo isso na conversa após o culto, tomando um café e conversando com outros irmãos no salão. Como você vai ter conversa significante se antes de impetrar a bênção apostólica você já foi embora? Como? Você pode fazer isso participando de um dos PGs. Das maiores bênçãos dessa igreja são os pequenos grupos. Os pequenos grupos têm como objetivo evangelizar? Tem. Mas também tem como objetivo estreitar laços de comunhão entre os irmãos. Como é abençoador participar de um pequeno grupo. Como é abençoador. E como você tem perdido isso? Eu não entendo. Há um monte de igreja querendo ter isso na sua igreja. E você tem isto nessa igreja. E você não valoriza. O desafio para você, para desenvolver uma agenda com panes é: participe de um PG. Invista tempo para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, participando de um pequeno grupo. E é por isso que quero terminar esse sermão cantando uma canção que expressa bem esta agenda com panes, uma agenda de companheirismo. E nessa canção nós vamos todos juntos, num senso comunitário, expressar o quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Quero convidar você a ficar em pé e vamos juntos terminar esta mensagem respondendo a ela, cantando essa canção, comunhão, vinho e pão.